Pessoal, tudo bem? Fábio Santos aqui com vocês, Espiritualidade Independente. Dessa vez fazendo algo diferente. Na verdade é muito diferente, que de vez em quando eu faço aquele Fábio Santos fala sobre, né? Ou então as rapidinhas. É mais ou menos isso que eu vou fazer dessa vez. Eu vou analisar o texto que eu publiquei no Facebook, chamado Por que não sou mais um trabalhador da luz? Tá? Na verdade, esse texto não é meu, é da Cameron Day. E já é um texto antigo assim relativamente, né? É de 23 de agosto de 2013. Para quem está vendo no Facebook, eu publiquei no meu último post, tá, esse texto. Eu vou colocar aqui também na descrição do vídeo. Para quem está vendo no YouTube, eu vou colocar na descrição do vídeo também. Eu publiquei esse texto no meu site para vocês darem uma olhada. Não foi o primeiro texto, não foi o último texto a falar a respeito, né? Mas eu gostei muito do assunto e achei esse título provocativo, né? Por que não sou mais um trabalhador da luz, um light worker, né? Esse texto é em inglês, né? E eu traduzi, coloquei no site, vou fazer a análise desse texto aqui. Eu vou ler o texto com vocês e vou fazer os meus comentários. Primeiro, como sempre, anunciando onde eu estou aqui, né? Eu estou na cidade de Mississauga, logo do lado de Toronto, ao lado de Toronto, estou num parque aqui. Era para fazer sol e calor hoje, mas está um pouquinho frio, está uns 15 graus. Vou dar aqui uma voltinha para vocês verem, ó. O lado, olha só. É simpático, o parque é simpático. Vocês podem ver que o meu microfone de chinchila está aqui comigo. E agora o meu pau de selfie que vira, olha só que beleza, ó, ele vira, ó. Para vocês poderem ver aqui a minha volta, olha só. Que legal. Estão vendo aqui o parque onde eu estou, sentado aqui nesse banco, comodamente, conversando com vocês, tá? Então eu vou ler o texto, vou ler parte do texto, eu vou fazer 4 vídeos, tá, comentando. E eu espero que vocês gostem, tá bom, gente? Quem tiver dúvidas pode me escrever no info@fabsantos.com, fabsantos.com, ou entrar lá no meu site, né, fabsantos.com, fabsantos.com, e mandar a sua pergunta, tá? Sem problema nenhum. Então, por que não sou mais um trabalhador da luz? Lightwork. Eu estou com o papelzinho aqui, vou ler com vocês e vou comentando conforme a gente vai lendo, tá? Não, eu não me virei para o lado escuro, mas estou transcendendo os lados. Olha só que interessante. Esse artigo é provavelmente a peça mais importante que escrevi até hoje, e para transmitir a mensagem completa é necessário um pouco de história. Fica aí comigo, no final você entenderá por que nunca mais vou me chamar de trabalhador da luz novamente. O planeta Terra e grande parte do nosso canto do universo estão sob um feitiço há muito tempo. Um feitiço que lança dúvidas em nossas mentes sobre se estamos ou não conectados à fonte infinita de toda a criação. O feitiço faz com que sintamos sozinhos, vulneráveis e isolados, expulsos dos reinos celestiais para um mundo cruel. Alguma semelhança com religiões aí, gente? Esse feitiço é pura ficção, um engano da mais alta ordem, mas se apoderou profundamente desse e de outros mundos. Eu já vou parar aqui e comentar algumas coisas. Quando a gente diz que, principalmente quando eu anuncio o curso Despertar Galáctico 1, que eu falo para desmistificar, quando eu falo aqui no canal que a espiritualidade independente, ou seja, independente de nada nem de ninguém, quando eu falo que a espiritualidade verdadeira é sem dogmas, sem compromisso com nenhuma religião, sem compromisso com nenhuma filosofia, é exatamente isso que eu estou falando. Então veja que nesses 2 primeiros parágrafos de introdução, a Cameron já dá o recado, né? Eu achei interessante, já no primeiro parágrafo, ela falar essa história de lados, né? Luz e sombra, bem e mal, e a gente sempre vem falando aqui que isso depende muito do nosso referencial, né? Mas ela vai mais fundo. Ela vai mais fundo. Vamos lá. Intrínseca a esse feitiço holográfico, veja bem, a expressão de holografia que a gente usa bastante aqui, né, gente? É a noção de que dualidade e polaridade são aspectos naturais da vida e que devemos servir um lado da dualidade ou o outro. Essa impressão binária, elegantemente simples, se tornou tão proeminente que perdemos de vista o maior feitiço holográfico que o gerou. De fato, perdemos de vista o holograma todos juntos e passamos a acreditar que é a soma total da realidade. Ou seja, o que ela está falando aqui
e que eu assino embaixo aqui, essa matrix em que a gente vive, esse holograma, ela está falando holograma, mas poderia chamar de matrix tranquilamente, foi criada propositalmente com essa polaridade, foi criada propositalmente com essa dualidade. Veja que dualidade e polaridade são coisas diferentes dentro dessa interpretação, pelo menos minha, desse texto, né? A dualidade é o bem e mal, quente e frio. Polarização é o que a gente está vendo, principalmente nesses últimos anos, acontecendo, né? Ou você é 8 ou você é 80. Se você não é a favor disso, você é contra. Então veja o que ela está colocando aqui. Já em 2013, que ainda estava muito light ainda esse conceito, e eu já li textos de 2007, eu já li textos até dos anos 70 sobre isso, e até anteriores. Então veja que não é um assunto novo, né? Mas eu achei extremamente interessante a colocação que ela põe aqui, a forma como ela põe, da gente realmente estar inserido dentro dessa programação da Matrix, na dualidade e polaridade. E a introdução dela termina: os seres humanos foram condicionados a adorar o engano holográfico. Veja bem, adoração, ou seja, transmissão de energia, ou seja, você dando o seu poder a outro. E os agentes que o perpetuam. Ou seja, quando a gente diz que a Matrix é uma prisão e tem carcereiros, é exatamente isso que ela está falando aqui. Esse holograma, ou essa Matrix, foi chamada de Maya pelos hindus, e os gnósticos se referiam a ela como demiurgo corrupto. Acho esse termo uma descrição altamente precisa e a partir de agora vou me referir a ele como demiurgo corrupto. Ou seja, ao invés de chamar de Matrix, ou então de chamar de qualquer outra coisa, ela vai chamar esse holograma, essa prisão nossa, de demiurgo corrupto. O que é interessante. Vamos então para a primeira análise dela, já sabendo então que ela está falando da Matrix, ela está falando que essa Matrix foi criada propositalmente com dualidade, foi criada propositalmente com essa polarização, com essa polaridade, a fim de que nós adoremos um lado ou outro. Olha só que interessante. Então aí ela vem falando, o próximo subcapítulo, né? Sombra versus falsa luz. Dualidade do demiurgo. Para capturar e controlar o espectro mais amplo possível de almas, o demiurgo corrupto dividiu seus agentes em duas equipes aparentemente opostas: sombra e luz, falsa luz. Olha só que interessante. Então ela está falando que, na verdade, o bem e o mal, da forma como ele é colocado aqui na Terra, a sombra e a luz, da forma que é colocado aqui na Terra, nada mais é do que uma divisão desse demiurgo corrupto, ou seja, dois lados da mesma moeda, farinha do mesmo saco, ou seja, a mesma coisa. E ela continua: nem todo mundo pode ser santo, então deve haver espaço para os pecadores dentro do demiurgo, desde que todos os envolvidos estejam sob o seu feitiço. O que mais importa para o demiurgo é que nós o adoramos, ou um de seus agentes, mestres, gurus, etc. Essa é uma observação minha. Independentemente de estarem no time da luz ou no time das trevas. Olha só que interessante. Então, a verdade que ela está falando é que a Matrix, ela não se importa se você adora a luz ou adora as trevas. Ela está buscando a energia da adoração. É você dar o seu poder para outro. Não importa se esse outro é bom ou ruim, porque na verdade esse bom ou ruim não existe. É tudo criação dessa Matrix para que você entregue o seu poder para ela. Ou ele chama aqui, ela chama de demiurgo corrupto, né? Eu estou traduzindo aqui para Matrix porque é a linguagem que a gente utiliza. Então, na verdade, veja bem, estamos imersos dentro de um holograma que está buscando a nossa adoração. Não importa se um lado ou outro, os lados não existem, esses lados foram criados por esse holograma para que a gente entregue o nosso poder para outrem, nesse caso, o demiurgo corrupto. Existem muitos nomes dos jogadores nesse drama cósmico e multidimensional dos quais você provavelmente já ouviu falar, como Lúcifer, Jeová, Beelzebu, Arcanjo Miguel, Satanás, e aí ela põe entre parênteses que é diferente de Lúcifer, Ashtar, dezenas de arcanjos, supostamente mestres ascendidos e outras várias entidades canalizadas.
Enquanto alguns desses seres jogam pelo time sombrio e outros jogam pelo time da luz, ou falsa luz, eles todos estão no final fazendo o jogo do demiurgo corrupto, que os controla. Ou seja, tudo farinha do mesmo saco. Ele é, em essência, o grande segredo dos arcontes. Eles não são apenas os seres malignos e demoníacos, mas também aqueles que fingem ser anjos e mestres ascensos. Gente, eu fiz uma live no YouTube e no Facebook também, falei para vocês tomarem muito cuidado com o que vocês escutam no Facebook. Vocês devem estar lembrados disso, que acompanham o canal aqui. Muito cuidado com os cursos que fazem, com as iniciações, com as promessas, com as mensagens canalizadas. É exatamente isso que ela está escrevendo aqui, ou seja, o grande segredo dos arcontes. Os arcontes, eles não são apenas os seres malignos, demoníacos que pintam, mas eles também fingem ser anjos e mestres ascensos, para receber essa adoração, ou seja, para se nutrir dessa energia nossa, a energia física, que é a energia do nosso ectoplasma, que é produzido por cada célula do nosso corpo, e a nossa energia astral também, através das nossas emoções, sejam elas positivas ou negativas, gente. A euforia também produz material energético para esses seres. Por exemplo, um jogo de futebol, quando sai um gol, por exemplo, de um lado, uma torcida muito feliz, comemorando, eufórica, jogando ectoplasma e energia para cima e sendo, sem dúvida nenhuma, captada por esses seres. E do outro lado, uma torcida muito triste, xingando, com raiva, com ódio daquele outro time e de tudo que está acontecendo, também jogando ectoplasma para cima e também jogando no astral toda aquela energia, e os dois lados estão sendo consumidos por esses seres. Tá? Agora leva isso para a nossa vida, sem ser futebol, né? Isso serve para qualquer aspecto da nossa vida, né? Vamos lá, qual o próximo subassunto, né? E o último que a gente vai comentar aqui nesse vídeo. Qual é o objetivo de todo esse controle? O demiurgo corrupto é um sistema entrópico de consciência de separação induzida artificialmente, que está morrendo lentamente, veja bem, e depende da captação de energia das almas encarnadas em seu sistema para preservar a sua existência. Então é o que eu estou falando. Por que almas encarnadas? Almas encarnadas produzem ectoplasma. Só encarnado produz ectoplasma, que é essa energia fundamental, esse tijolinho do astral, né? E serve também de alimento para eles. Para coletar a maior quantidade de energia da alma possível, criou o paradigma da dualidade da luz-sombra, para garantir que todo ser encarnado em um mundo sob seu feitiço servisse como uma bateria da alma, para ajudar a manter o demiurgo energizado. Essa expressão bateria da alma não me deixa lembrar de outra coisa no seu filme Matrix, né? Quando o Neo acorda e percebe que ele está servindo, ele e todos aqueles seres humanos que estão dentro daquele casulo, como bateria para aquelas máquinas, né, no filme. É uma analogia fantástica e é exatamente isso que ela está falando aqui. As almas boas, entre aspas, procurariam a equipe falsa da luz, né? E as almas ruins procurariam a equipe sombria, mas desconhecidas para a maioria dessas almas, elas estão todas servindo o mesmo sistema. Ou seja, as pessoas que são assim, têm uma melhor índole, procuram então adorar essa falsa luz, né? Esses mestres ascensos, esses gurus, esses guias, as religiões e tudo mais, porque está nessa falsa ilusão, né? Se é que falsa ilusão não é pleonasmo, mas que está nessa ilusão de estar fazendo bem, de estar servindo bem, né? Como a gente diz, de boa intenção o inferno está cheio, até aquela frase, é mais ou menos isso, né? Então, é mais ou menos isso que ela está falando. E as pessoas que têm uma índole um pouco mais questionável, vai para a sombra mesmo e não está nem aí, vamos embora, né? Mas todas estão servindo, sem saber, inclusive, o mesmo sistema. A fim de manter o jogo da dualidade interessante para os participantes, porque tem que ficar interessante também, né? O demiurgo criou densidades de existência que se iniciam nos caminhos escuros e claros e poderiam ascender. Ou seja, o que está falando aqui,
Bom, deixa eu ler o parágrafo inteiro, que é mais fácil. Isso dá aos seres que se deslocam por essas densidades um sentimento de realização, quando na verdade estão navegando através de um labirinto de ilusão demiúrgica. Ou seja, essa ilusão também dentro da Matrix, dentro da Terra, de que estamos ascendendo. Ou seja, 4 para 5D, 5 para 6D, na verdade toda essa prisão que está dentro de um campo dimensional e temporal e espacial, nada mais é do que uma evolução mentirosa, para manter realmente os seres aqui. Então agora vem uma observação muito interessante que ela faz e que a gente deve prestar atenção. Olha só. Os jogadores nos níveis mais altos das hierarquias sabem que eles estão em um sistema de autosserviço. Ou seja, eles sabem o que está acontecendo. Eles sabem que estão servindo essa falsa fonte, digamos assim. Mas eles estão bem com o acordo, ou seja, estão de acordo. Você vai subindo, vai evoluindo, entre aspas, descobre o que está acontecendo, mas você fica de acordo com isso, você concorda com isso, você acha isso até que legal. Por quê? Porque eles exercem poder e recebem energia de adoração de seres mais abaixo da escada. Ou seja, gente, estamos numa ilusão e numa prisão ferrenha. Foi criado dois lados para a gente, bem e mal, sombra e luz, dentro dessa Matrix, para que a nossa índole, né, para que isso servisse a propósito de todos os tipos de índoles de almas, as almas entre aspas boas e as almas entre aspas ruins, terem a quem adorar. Porque o que interessa é a energia da adoração. E conforme a gente vai, entre aspas, evoluindo, os poucos que conseguem escapar de um lado, escapar do outro, abrir um pouco a consciência dentro dessa armadilha, eles esbarram nessa falsa ascensão, e quando chegam lá no topo, que são os mestres, os gurus, os papas da vida, eles acham isso interessante, porque acabam recebendo também toda essa energia que não vai só para a Matrix, acaba alimentando eles também. Isso acaba nutrindo eles e acaba fortificando eles, e eles se embebedam pelo poder, né, digamos assim. São corrompidos por esse poder e por essa energia. Então, essa é a primeira parte do texto. Eu analisei as 3 primeiras partes, ou seja, a introdução e os 2 primeiros tópicos. Na semana que vem eu vou postar um outro vídeo e o primeiro tópico é assim, e a hierarquia espiritual? Né? Para quem quiser ler, pode ler. Eu vou deixar aqui nos comentários, mas eu vou lendo e comentando com vocês, porque eu acho muito interessante a gente comentar sobre isso. E depois que acabar os 4 vídeos, a gente faz uma live discutindo todo esse assunto e procurando até outras fontes, outros autores, outras formas de ver esse assunto, tá? E aí eu posso também, no final, dar a minha opinião aberta e geral sobre isso, apesar que eu acho que vocês já sabem qual é, porque eu acredito que deixe bem claro aqui no canal, tá bom, gente? O primeiro de 4 vídeos do texto Por que não sou mais um trabalhador da luz, da querida, não sei, né, porque eu não conheço ela, mas enfim, Cameron Day. Espero que vocês tenham gostado, gente. Primeiro de 4 vídeos, e eu volto a semana que vem com mais um vídeo para a gente discutir mais um pouquinho esse texto, tá bom? Para a gente ler junto eles. Um beijo, um abraço para todos, até mais, tchau, tchau, gente.